pessoal, hoje a gente está aqui no nosso 6º capítulo da série de Líderes Propulsores, com uma pessoa que eu admiro muito e, na verdade, a gente tem uma história há mais de 20 anos, por uma grande coincidência da vida, a gente fez pós-graduação juntas na FAAP, nos tornamos amigas e depois lá na frente a gente se encontrou nesse mundo profissional, nessa jornada além da vida pessoal. Eu tenho muita admiração por ela, porque eu acompanho a carreira da Vivian há muitos anos e ela, esse ano, inclusive, mais uma vez está concorrendo como uma das melhores RHs do Brasil, em termos de gestão, em termos de inspiração. E é por isso que a gente convidou a Vivian para fazer essa entrevista e esse bate-papo, trazendo mais insights desse mundo do RH, desse mundo de gestão estratégica de pessoas. Então, Vivian, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria começar fazendo uma pergunta, já que você, mais uma vez, está concorrendo ao melhor RH aí do Brasil. Na sua opinião, o que você acredita que os RHs têm como principais desafios em termos de foco, em termos de atuação, quando a gente olha para esse mundo que está cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, o que você enxerga de prioridade para esses RHs que querem se atualizar nessa parte estratégica? Bom, primeiro, Andréia, obrigada pelo convite de estar aqui, sempre um prazer estar com você. A admiração também é mútua, é importante dizer isso, né? Assim, a gente realmente tem uma história conjunta e a minha admiração por você e por todo o seu trabalho de desenvolvimento de pessoas tá aqui, eu quero expressá-la. Bom, sobre o que você me perguntou aí, né, do que é prioridade nesse momento, eu acho que a gente está vivendo um momento muito sem precedentes, né, Andréia? A gente nunca viveu uma coisa como essa, né? Uma pandemia, e que eu acho que traz um aspecto que é importante, que tá todo mundo igualmente vulnerável nesse momento, né? O Covid-19, ele é uma doença que não faz escolhas, né? Ele pode acometer a todas as pessoas e ele tem impactos profundos, porque é para além da saúde. Então, eu acho que nesse momento, a prioridade dos RHs, neste contexto, é o cuidado integral do ser humano. Eu acho que cada vez mais o RH vai ter que ser capaz de olhar para as necessidades individuais de cada pessoa e criar soluções customizadas, colocando a saúde em primeiro lugar. E quando eu falo de saúde, André, eu falo da saúde num aspecto mais amplo, né? Obviamente que a gente cuidar da saúde, né, com as medidas sanitárias necessárias, né, isolamento social, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, enfim, tudo que está sendo falado, isso é importante, mas eu acho que tem uma coisa que os RHs talvez estão precisando, né, ter agilidade e adaptabilidade aí para se adequar, que é esse cuidado da saúde mental, da saúde emocional. Muito se falava sobre isso, mas nesse momento isso virou uma condição de contexto, né? As pessoas estão mais vulneráveis, porque elas estão vivendo uma série de perdas nesse momento, né? A perda da rotina, eventualmente a perda de pessoas queridas, né? Assim, são muitas perdas, né? Mesmo para quem não viveu uma perda concreta de uma vida, tem muitas perdas nesse dia a dia, a gente não poder sair, a gente não poder encontrar as pessoas, né? Então, eu acho que nesse contexto, e eu gosto muito do Edgar Morin, né, um dos teóricos que eu mais gosto, e ele trouxe uma frase recentemente falando que essa pandemia, ela nos alertou para a importância dos relacionamentos e para a importância do contato pessoal. O isolamento só reforçou para a gente o quanto que a gente vive de relações, o quanto que a gente vive de contato. Então, o RH, nesse momento, precisa dar conta de cuidar da saúde mental das pessoas, então ofertar uma série de coisas para deixar as pessoas inteiras, prepará-las para lidarem com esse ambiente de gestão híbrida, né, que muitos dos nossos gestores no Brasil não tinham tido a oportunidade de trabalhar com times remotos antes, né, e de um dia para o outro precisam se adaptar, e tem adaptações na gestão que precisam ser feitas. Além disso, Andréia, acho que tem uma coisa importante que é como é que a gente trabalha a comunicação. Mais do que nunca nesse mundo volátil, o engajamento parte também de uma comunicação fluida, transparente, frequente. E a capacidade desses líderes, né, de se comunicarem e muitas vezes expondo a sua própria vulnerabilidade, né? Assim, eu posso te dizer que durante essa pandemia eu já disse muitas vezes eu não sei como resposta, porque realmente não sei. Né?
mas talvez seja um primeiro momento onde os líderes estão nessa condição de dizer com muita transparência de que nós estamos todos aprendendo. E aí, nesse contexto, eu acho que é uma prioridade criar espaços de saúde emocional, de segurança psicológica para as pessoas, para que os líderes possam se expor na sua vulnerabilidade, mas também para que as pessoas possam colocar as suas necessidades, né? E mais do que isso, eu acho que é uma prioridade que o RH crie esse contexto psicológico para que as pessoas possam fazer todo tipo de perguntas, né? Porque a gente, nesse momento, tem que fazer mais perguntas porque a gente tem menos respostas. Então, como a gente cria um contexto onde as pessoas podem fazer boas perguntas que nos inspirem a ter novas ideias? E tudo isso com agilidade, né? O RH está precisando ser ágil também. Eu brinco que sem muito treinamento, nessa pandemia, quando a gente ainda falava de vamos prototipar, vamos fazer um MVP, né? De repente tudo isso virou realidade, a gente precisou atuar ágil. Eu acho que vai continuar sendo, exato, vai continuar sendo uma pandemia, essa agilidade que a gente ganhou. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente esse contexto também que dá para a gente operar mais rápido, dá para a gente operar mais leve, dá para a gente conectar as pessoas de um jeito diferente, sem perder a qualidade, sem perder o relacionamento. Então, cuidar da qualidade das relações e criar segurança psicológica para que as pessoas possam ser quem são e expressar e colocar o melhor delas a serviço do propósito das companhias e do propósito individual, eu acho que é uma prioridade que a RH não pode abrir mão. Nossa, gente, é muito incrível e forte isso que você está falando. Na verdade, não é à toa que você está concorrendo como uma das melhores RHs, porque assim, vamos olhar de uma forma mais crítica, quando a gente vê a conduta do RH dentro do Brasil, até a gente ainda tinha, e eu acho que ainda tem, isso tudo vai mudar, mas muito RH na operação, né? Muito voltado para garantir o comando e controle. E de repente, de uma hora para outra, a gente tem uma pandemia e os RHs que já tinham uma conduta mais estratégica, desse pensamento mais agile, de realmente ser um provedor, né, de provocação para a liderança, garantindo essa segurança psicológica, vai sair à frente, com equipes mais saudáveis, como você falou, né? Não só no sentido da saúde mental, mas até no sentido do ambiente mesmo para ser mais produtivo, né? Isso é uma coisa que uma coisa reverbera a outra, né? Achei bem interessante isso que você falou. E aí, considerando todos esses meses que a gente hoje, né, há pouco tempo, ontem, poxa, 4 meses que a gente está nesse cenário instável, como você falou, com gestão remota, um monte de coisa mudando. Quando se você puder compartilhar isso com a gente, nas prioridades que vocês adotaram dentro do Grupo Iguatemi, em meio a essa pandemia, pensando nessa gestão dos times, das lideranças, quais foram as principais, Vivian, para a gente poder se inspirar um pouco aí nesse caminho estratégico de vocês? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi colocar todas as pessoas em condições de preservar a saúde, né? Então, muito rapidamente, a gente colocou 95% dos nossos times trabalhando em home office. A outra coisa que a gente fez muito rapidamente foi ajustar a nossa governança, os nossos rituais, né? Privilegiando reuniões diárias e frequentes para que a gente pudesse ter contato com as pessoas e criar espaços de diálogo e discussão para que a gente pudesse, de forma muito colaborativa, criar soluções para o que estava emergindo no contexto, sabendo que a gente não tinha respostas. Uma outra coisa que a gente fez foi garantir proximidade com os nossos lojistas, né, com os nossos stakeholders, então ter comunicações próximas, mesmo contato frequente com eles, bem individualizado. Além de tudo, a gente criou o hashtag Iguatemi com você, que recentemente virou Iguatemi Daily, né? No qual a gente virou toda a nossa comunicação, o nosso conteúdo para esse ambiente digital. Então, a gente fez mais de 850 lives nesse contexto, falando sobre o wellness, gastronomia, cultura, arte, enfim, todos os assuntos que nos são caros, que têm a ver com o universo da Iguatemi, e nos aproximando dos nossos clientes, porque a gente entendeu que esse momento de isolamento pedia uma proximidade, né? Pedia encontrar um outro jeito de se relacionar. Eu acompanhei algumas, parecia que a gente estava lá, às vezes o cara estava tocando piano, entrava live, foi uma coisa muito interessante, né?
Para os nossos colaboradores, a gente ficou super preocupado também em olhar para a gestão dos nossos times e para entender, à medida que a gente foi vendo que isso era uma crise mais duradoura do que a gente imaginava, para entender como as pessoas estavam vivendo esse momento. Então, a gente fez alguns pulses, inclusive em parceria com o GPTW, para a gente entender como é que as pessoas estavam vivendo a pandemia. E, curiosamente, né, a gente teve, nesse período, os nossos maiores indicadores de clima, de Trust Index, né, de índice de confiança da história da Iguatemi. E eu reputo muito isso, esse cuidado integral que a gente teve. Então, além de ter a nossa liderança muito próxima, a gente criou uma série de lives também da nossa liderança, falando sobre tudo o que estava acontecendo, desde, tá bom, como que a gente ajusta o nosso planejamento estratégico para o que está acontecendo, como que a gente no jurídico apoia o nosso negócio nesse momento, como a gente no RH cria segurança psicológica e conforto emocional para que as pessoas possam operar de um jeito melhor, né, nesse contexto. A gente também ofereceu uma série de novos benefícios, né, para os nossos colaboradores, do ponto de vista digital. A gente já tinha um programa importante na Iguatemi, que é o Saúde Iguatemi, que é um programa de cuidado integral. Então, antes da pandemia, a gente já tinha, por exemplo, meditação no escritório algumas vezes por semana, mas era presencial. No momento da pandemia, a gente conseguiu virar isso muito rapidamente. A gente passou a ofertar, por exemplo, as meditações através do Teams ou através do Facebook, inclusive, para que os nossos colaboradores do operacional, que não têm acesso a computador, pudessem também participar. A gente, para os times e para as pessoas, fez uma parceria com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, no qual a gente cria rodas de diálogo para que as pessoas possam falar sobre suas emoções, sobre como elas estão vivendo esse contexto. A gente fez muita questão de também ajudar os nossos gestores a lidar com as vulnerabilidades das pessoas e suas famílias. Então, a gente trouxe uma super expert em comunicação não violenta, que é um tema transversal para a gente dentro da Iguatemi. Antes da pandemia, a gente já falava sobre isso, a gente acredita nessa comunicação mais empática, né? Com todos os públicos de interesse, mas sobretudo nesse momento que os colaboradores estão vivendo tantas inseguranças, inclusive em casa, com as suas questões pessoais, né? As nossas mulheres, né? Recentemente a gente foi, inclusive, reconhecido por ser uma das melhores empresas do Brasil para a mulher trabalhar. Uma das coisas que a gente teve muita preocupação foi como que a gente apoia as nossas mães que vão ter que dar conta do homeschooling, mas querem continuar sendo produtivas e eficientes no trabalho. Como que a gente prepara também o nosso contexto, né? Para a gente não cair em vieses de gênero também, para a gente não achar que, bom, homeschooling é tarefa só de mulher. Como é que a gente traz esse contexto? Então, até sendo signatário dos princípios, né, de empoderamento das mulheres, das WEPs, da ONU Mulheres, a gente fez muita questão de, nesse momento, reforçar o He4She, de reforçar a comunicação não violenta, para trabalhar toda a história de a gente ser mais empático nesse momento, sabendo que esse momento de tanto convívio também dentro das casas trouxe, e tem várias estatísticas que falam sobre isso, né, um aumento da violência para dentro de casa, né, um aumento da agressividade, uma desconexão das relações, até a gente nunca teve tão junto com a nossa família como nesse contexto. E aí a gente se preocupou em ajudar o nosso colaborador nesse cuidado mais integral. A gente tem um endomarketing, né, um informativo que a gente mandava semanalmente e com a pandemia a gente passou a mandar ele diário. A gente começou a incorporar coisas para as famílias. Então, brincadeiras que os nossos colaboradores podem fazer com seus filhos para aumentar, para criar memórias, né? O Iguatemi é sobre criar memórias únicas e memoráveis para os seus clientes, né? A gente sempre tenta trazer esse olhar também para os nossos colaboradores, de colocar o colaborador no centro da experiência do cliente. E às vezes são essas pequenas coisas, esse cuidado de, olha, tá aqui uma série, um kit para você brincar com a sua família e criar uma memória insubstituível, né? E que essa criança vai lembrar desse período de pandemia, talvez com um apreço diferente do que se tivesse sido só pai e mãe correndo e tentando equilibrar todos os pratos nessa pandemia. Então, a gente teve muita preocupação em cuidar de tudo isso. A gente passou a oferecer uma telemedicina também para os nossos colaboradores. A gente ficou preocupado em
não somente atender as possíveis dúvidas relacionadas ao Covid e até ter uma telemedicina para quem eventualmente se contaminasse, mas também desafogar o sistema de saúde. Como é que a gente faz para as nossas pessoas não irem para os hospitais nesse momento se não for realmente necessário? Porque isso pode ajudar o contexto. Eu acho que a gente sempre teve essa história do olhar humano, né, na Iguatemi, mas nesse momento, empatia, solidariedade, esse olhar do todo, olhar de stakeholders, olhar como a empresa colabora para o ser humano integral, para a sociedade, para todos os players, ganhou muita relevância. E por conta disso, a gente passou a atuar em uma série de coisas, né, para além da nossa responsabilidade, vamos chamar assim. A gente começou a atuar muito também, trazendo um olhar para nosso público de solidariedade, de sustentabilidade. Então, o próprio time de RH, durante o auge da pandemia, teve uma ideia, né? Eles quiseram, a gente começou a discutir o que a gente pode fazer mais e melhor para ajudar não só os nossos colaboradores, mas a sociedade. E apareceu uma ideia que era o RH Iguatemi com você, no qual a gente recebeu uma série de currículos de pessoas que estavam buscando recolocação nesse momento e a gente fazia a consultoria de graça para esses currículos, né? Pedia para eles se cadastrarem no nosso trabalho conosco e o nosso time ajudava dando dicas de como essa pessoa podia ajustar o seu currículo para ter uma maior visibilidade. Obviamente que eles ficam no nosso banco para, se a gente tiver uma oportunidade, considerá-los, mas a gente também achou que era importante, mesmo que não fosse para a gente, ajudá-los a se recolocar no mercado. Então, esse pensamento que liga, né, que conecta, que expande, que mostra uma atuação mais protagonista, eu acho que nesse momento da pandemia ficou ainda mais presente. Eu acho que uma das coisas que os RHs vão ter que fazer mais e melhor é realmente criar espaços para que os nossos líderes possam criar soluções e agregar valor para todas as partes do sistema, para todos os stakeholders, para além da empresa. Na veia mesmo, né? Todas essas premissas, e é isso, né, Vivian? Não adianta, a empresa que não tiver esses pilares desse capitalismo consciente não vai conseguir estar bem nesse próximo período. Isso é muito prático, eu amei. Que legal, ai, obrigada, nossa, vários insights aqui. E aí, até falando um pouco da parte operacional de vocês, quando eu olho para alguns dos meus clientes, desde multinacional até empresas de serviços, o que a gente vem acompanhando é que esse período de home office também surpreendeu positivamente. É lógico que muitas empresas aí forneceram recursos, insumos para as pessoas trabalharem melhor, desde móveis, internet, enfim, mas eu estou percebendo alguns dos meus clientes que estão flexibilizando já, pensando nessa cultura, entre aspas, desse novo normal, no pós-pandemia, de ampliar um pouco essas questões. Vocês vão mexer em alguma questão cultural de home office? O que vocês estão prevendo nesse sentido? A gente já criou uma política nova de home office para a pandemia e para o pós-pandemia. A gente também criou um contexto de flexibilização da nossa jornada de trabalho, em especial para o nosso público administrativo, que o nosso público operacional tem que seguir mais o horário do shopping, né? É um pouco mais difícil fazer flexibilizações, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter esse olhar customizado, né, para criar soluções customizadas para as pessoas. Então, mesmo durante a pandemia, quando a gente começou a falar sobre a retomada gradual, como a gente está com boa parte dos nossos shoppings reabertos, a gente já começou a voltar aos escritórios, né? E então a gente está trabalhando nesse momento híbrido. Tem times trabalhando home office, tem times trabalhando presencial. A gente se preocupou em fazer uma pesquisa de prontidão com os nossos colaboradores para entender qual era o contexto de cada uma daquelas pessoas, né? Então, o quanto que ela se sentia pronta para voltar, desde o quanto ela estava realmente entendendo todas as nossas medidas de higienização e sanitização, o quanto que isso estava trazendo conforto para elas, até se elas tinham alguma questão que as colocava no grupo de risco, ou se elas tinham grupos de riscos na família, ou se elas tinham algum contexto, por exemplo, né, muitas mães não têm com quem deixar os filhos, até porque os avós muitas vezes faziam esse papel. E como a gente não está podendo encontrar com os avós, né, e a escola não está funcionando, isso é um contexto importante. Então, essas pessoas não tinham prontidão para voltar ao trabalho. Então, a gente precisou criar um esquema de retomada gradual que conseguisse olhar para essa coisa individual, trazendo uma solução para o coletivo. Eu acho que isso vai acontecer mais e mais, né? Assim, cada vez mais as pessoas vão demandar
né, soluções de flexibilidade. Muito se falava, né, já lá atrás sobre a geração Y, quer mais flexibilidade, mas o fato é, eu acho que a pandemia desmistifica um pouco essa história de que você realmente precisa estar presente, né? E eu acho que traz um contexto para a liderança que para quem realmente trabalhava muito com comando e controle, ficou difícil nesse momento. Para quem trabalhava na base da confiança, né, acreditando que as pessoas que estão engajadas com o propósito da empresa, que tem um link com o seu próprio propósito individual, que elas vão ser capazes não só de entregar os objetivos do negócio, né, mas de criar valor para as partes. Então, eu acho que a principal coisa que a gente está muito atento é como a gente ajuda o nosso sistema a evoluir para esse sistema ágil, para esse sistema flexível. E para a gente, como RH, ir olhando para o que está acontecendo e ser capazes de criar soluções para o que emerge do contexto. Perfeito, perfeito. Muito bom, bacana. E aí, pensando no que emerge do contexto, a gente também, não é nenhuma novidade, mas a gente já vem num caminho, né, Vivian, de valorizar novas competências, de reduzir algumas coisas, aquela história toda, né, que a Deloitte já vem falando, né, dos super jobs, porque o que é mais técnico, a gente sabe que o robô e a inteligência artificial vai tocar. Agora, se você, Vivian Broge, estivesse ajudando a gente a reconfigurar essas competências todas aí desse futuro, o que você acredita que as pessoas não deveriam abrir mão a partir de agora, assim, que é um investimento mesmo pessoal, que se a pessoa não tem, ela vai ter que procurar ajuda de mentoria, de coaching, terapia, enfim, mas o que você acredita que é oxigênio a partir de agora e cada vez mais? Eu acho que o mundo pede protagonismo nesse momento. A gente vive uma crise de liderança para além das fronteiras do trabalho, né? A gente está realmente precisando que as pessoas se coloquem no lugar de serem agentes de mudanças, né? O Gandhi fala, né? A gente tem que ser a solução que a gente gostaria de ver no mundo. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente, nesse momento, cada vez mais precisa de líderes que tenham capacidade de fazer perguntas, porque a gente não tem respostas. Então, fazer perguntas é muito efetivo para criar novas soluções. A gente precisa, sim, ter essa adaptabilidade, né? Essa capacidade de manter essa competência do ágil que a pandemia trouxe tão forte para a gente, porque isso, inclusive, mostrou que a gente consegue ser mais flexível, fazer as coisas de um jeito mais leve, né? E mais rápido. E criar valor para todo mundo. Então, eu acho que esse é um momento onde a gente vai precisar que a liderança olhe para além do contexto do seu trabalho, né? Para que ela olhe, sim, para os objetivos financeiros, mas para ela olhe para propósito. Qual é o propósito da minha empresa e como eu posso estar a serviço disso? E como é que o meu propósito pessoal tem match com isso para aumentar o meu engajamento? Mas, sobretudo, como é que eu crio impacto positivo na sociedade? Né? Assim, as marcas estão sendo desafiadas a cada vez mais ter uma visão de sustentabilidade, né? Os profissionais vão precisar incorporar essa visão de sustentabilidade para eles mesmos, né? Então, assim, como é que eu olho para todos os elos da minha cadeia? Como é que eu olho para todos os stakeholders? Como é que eu ajudo o meu time a olhar para essa visão sistêmica? Mais do que nunca, a visão sistêmica vai ser importante. Eu acho que intraempreendedorismo, né? Assim, a crise sempre traz oportunidade. E quanto mais você tiver gente com capacidade de gerar soluções novas, de trazer inovação, mais à frente estarão as companhias que tiverem profissionais com essas musculaturas, né, bem desenvolvidas. Mas, sobretudo, eu diria que esse é o momento onde ficou muito evidente a necessidade dos soft skills, né? A necessidade de empatia, a necessidade de olhar humano, a necessidade de comunicação fluida, transparente, né, e próxima. A necessidade da gente se colocar realmente no lugar do outro, e eu particularmente acho que uma crise como essa, sem precedentes, ela reforça a necessidade da gente não deixar ninguém para trás. Essa foi uma crise que acometeu a todo mundo. E aí eu acho que líderes que têm um olhar para a diversidade e que realmente vejam valor em você ter visões diferentes, né? Em você ter, por exemplo, neurotípicos, né, dentro da sua empresa, é o normal. Mas e você ter diversidade, né? E você ter um contexto onde você traz neurodiversidade para dentro? Qual é o valor de você ter uma pessoa que tem um processo mental diferente atuando?
no seu contexto de trabalho. Eu acho que isso traz a importância da diversidade, a importância da gente olhar e falar mulheres e homens têm contribuições diferentes, igualmente importantes. Como é que a gente cria contexto para que todo mundo possa colocar o seu melhor? Como é que a gente dá espaço para que as pessoas sejam quem elas são, né? Sem ter que esconder suas escolhas, né? Podendo falar tranquilamente, né, sobre quem elas são no contexto pleno, porque eu acho que é essa visão de mundo diferente que vai agregar valor para os negócios. Então, eu acho que diversidade ganha um espaço muito importante nesse contexto. Mas lidar com diversidade exige da gente falar sobre coisas que todos nós temos, exemplo, preconceitos e vieses. Então, eu acho que toda essa agenda da gente se trabalhar para entender que todos nós temos preconceitos, eu, você, Andréia, mas se a gente está consciente disso, a gente consegue fazer novas escolhas e realmente capturar valor de pensamentos que são diferentes, mas que convergem para o objetivo comum da empresa. E que rico isso que você falou, porque é isso, é o viés inconsciente, é o preconceito que todo mundo tem, e se a gente não trouxer luz para esse tema, fica muito mais difícil a gente falar na realidade e fazer acontecer todas essas questões, né? Então, acho que o RH, ele tem um papel aí, o estratégico de cutucar algumas coisas que às vezes as pessoas preferiam deixar um pouquinho de lado, né? Escondidinho, porque não, tá tudo bem, mas não, a gente tem que trazer esse tema, conversar. Trazer essa reflexão, né? Uma coisa que a gente tem feito muito é todo o processo seletivo, quando a gente começa a desenhar uma vaga, por exemplo, com um gestor, a gente manda para ele, no início do processo, um card falando sobre vieses inconscientes, para ele parar um minuto e falar assim, olha, deixa eu lembrar aqui todos os tipos de vieses e me dar conta de quais são os meus, para que eu não fique dominado pelos meus vieses, para que eu possa fazer escolhas e realmente trazer justiça social, trazer uma possibilidade de equidade na participação de todos esses candidatos. Eu acho que esse olhar, né, que agrega valor, que expande, né, que amplia a visão através da diversidade, é uma coisa muito contemporânea e que cada vez mais vai ser importante para as companhias. Que lindo isso. Nossa, obrigada. Essa fala foi bem forte e importante e eu sinto que a gente ainda tem muita lição de casa para fazer quando a gente olha para o lado de maneira geral, né? E até nessa lição de casa, Vi, assim, quando a gente pensa na educação corporativa, porque é lógico que também entra o papel da corresponsabilidade, né? Não é o indivíduo e a organização. Quando você olha para a educação corporativa, que entra em todas essas questões de soft skills e também do que é mais técnico, o que você vislumbra para os próximos, sei lá, 12 meses que você entende que vai mudar ou já está mudando? Porque eu trabalho com educação e eu já sinto, né, várias oportunidades diferentes aí nesse contexto. Você consegue dar uma visão para a gente nesse sentido? Eu acho que essa história, né, da gente ter realmente mergulhado no ambiente digital acelerou muito uma série de transformações que já vinham acontecendo, mas talvez num passo mais devagar, né? Então, toda essa história da gente realmente ter modelos híbridos de educação, eu acho que veio para ficar, né? E a gente usar o digital, e em especial, eu acho que uma coisa que essa pandemia trouxe é que ficou mais evidente a necessidade do self-learning, né? De a gente menos direcionar as pessoas para o que elas vão a aprender e mais dar condições para que elas tenham ofertas e possam buscar aquilo que faz sentido para elas aprender naquele momento. E não só aprender, eu diria desaprender. Porque parte do momento que a gente está vivendo é sobre desaprender, né, para aprender novas coisas. Então, eu acho que nano-learning vai ganhar uma importância ainda maior do que já tem. Eu acho que a gente criar condições para que as pessoas possam aprender vai ser muito importante, mas menos dirigi-las nesse aprendizado. Eu acho que a gente está buscando profissionais protagonistas, a gente vai ter que dar contexto para que eles possam ir buscar aquilo que realmente faz sentido, para o momento que eles estão vivendo de desafio particular, seja pessoal ou seja profissional. E eu acho que é oferecer uma educação que é transversal, né? Que passa por essa educação do ser humano, né? Não é só você falar de hard skills, é falar de soft skills, é falar de como ser um ser humano melhor no fim do dia, né? Então, eu acho que tudo isso vai ganhar
muita relevância. E eu acho que as áreas de educação corporativa, elas vão ter que mudar um pouco o seu contexto, porque a gente estava muito acostumado a ir para uma coisa de, eu tenho um cargo, eu crio uma trilha de aprendizado para esse cargo. Eu cada vez acredito menos nisso, né? Eu cada vez acredito mais em você ter uma série de ofertas e convidar a pessoa a fazer um mergulho individual, né, a entender o que é valor para ela naquele momento, né? Eu acho que quando a gente fala de plano de desenvolvimento individual, a gente vai falar sobre isso, menos de que curso você tem que fazer e mais sobre que competência é esperada que você desenvolva. Aqui tem um leque de opções e você escolhe qual vai ser o caminho para chegar lá. E é tão congruente com essa questão do protagonismo, porque é isso, às vezes a empresa, né, a organização tá lá, a gente quer protagonista, mas aí a trilha é fechada, é mandatório, né, o cara não tem opção, então não orna, né, fica uma coisa completamente esquizofrênica nesse sentido. Gostei muito. E aí, quando eu sei que você também, além dessa tua carreira executiva, você é professora, eu não sei se você ainda consegue dar conta desse teu lado de professora, de MBA e tudo, mas eu imagino que esse é um tema que também te mobiliza muito, porque você gosta, né? Você consegue ter um tempinho aí para essa sala de aula, Vi? Eu consigo, né? Assim, para mim, essa coisa de aprender a ensinar é muito importante para mim manter no flow, né? Eu sempre falo que eu adoro academia, mas eu adoro o lado das empresas para eu poder pegar tudo que eu aprendi das teorias e ver como é que a coisa funciona na prática, né? Eu me alimento como profissional desses dois mundos. E uma coisa que eu acho que a pandemia nos trouxe, né? E eu tenho desfrutado muito disso nesse momento. Eu parei para pensar que nesse momento de isolamento social, as pessoas estão, inclusive, com uma maior prontidão para aprender. E que eu acho que nós, como lideranças, né, temos uma responsabilidade nesse momento de compartilhar os nossos conhecimentos, né? Então, eu me voluntariei para participar de uma série de iniciativas, né, compartilhando um pouco o que eu estava pensando sobre esse momento, quais as coisas que a gente estava fazendo, porque eu acho que fortalecer a troca de experiências num contexto onde a gente não tem as respostas é o melhor canal, né, para ampliar o diálogo e para fortalecer esse pensamento questionador, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que fomentar onde a gente está, a que as pessoas possam ocupar esse lugar de agentes de mudança. E o primeiro passo para isso é você inspirá-las a pensar, a refletir sobre as coisas. Então, eu acho que como liderança e como uma pessoa que tem, né, um viés importante também para a academia, né, que tem orgulho de dizer que também é professora, eu acho que eu tenho me esforçado muito para fazer boas perguntas nesse momento, perguntas que levem a mim e a todos que estão à minha volta a refletir e poder criar novas soluções para o contexto, né? Tenho me perguntado muito sobre isso, se eu tenho tido capacidade de fazer boas perguntas, né? E nesse sentido interferir no mundo com essa qualidade de apoiar as pessoas a refletirem, a estudarem, a ampliarem seus horizontes, a olharem para o valor da diversidade, né? Eu tenho me colocado muito a serviço de tudo isso. E para mim, dar aula é veículo para fazer isso, né? Assim, eu acho que o que eu mais gosto quando eu pego, por exemplo, uma avaliação de um aluno é quando fala, nossa, foram tantas questões que você trouxe na aula. Eu acho que essa é a melhor aula, né? Se você também dá aula, eu acho que você vai concordar comigo nisso, né? Quando a gente conseguiu despertar esse pensamento questionador, né? Mobilizar a pessoa para realmente mudar o mindset, eu acho que é quando a gente conseguiu atingir o objetivo da aula. É a melhor satisfação, né? Ai, que máximo, obrigada. E Vivian, eu não podia deixar de te perguntar, até por te conhecer há mais de 20 anos como amiga, olhando agora para você, como mulher executiva, mãe do Tutu, mãe da Nina, esposa do Mauro, que é um cara incrível, que eu também admiro muito, artista. Quando você olha para você, né, nesse contexto todo, tudo junto, misturado, esse isolamento, ele trouxe alguma coisa de positiva para você? Porque eu sei que você é uma pessoa muito positiva, mas eu queria ouvir um pouco, se você estivesse colocando numa balança, né? Você, pessoa física, junto com tudo, o que te trouxe esse isolamento? Eu acho que me trouxe, né, a reflexão pessoal da importância do autocuidado. Então, eu tenho
apesar da gente estar muito demandado nesse momento, são muitas demandas, é fácil você trabalhar muito nesse esquema de home office, porque, né, você não tem que levantar, pegar o carro e ir embora, então é fácil você ficar mais trabalhando. Eu acho que me trouxe muito essa reflexão da gente ter espaços para o autocuidado. Então, para eu fazer minhas práticas de meditação, para eu ter um momento para eu brincar com as crianças, que é uma coisa que super me reenergiza, né? E para criar vínculo de qualidade com os meus filhos. Como é que eu vou falar de criar vínculo de qualidade na empresa se eu não estou dando conta de fazer isso dentro da minha própria casa, né? Então, assim, a gente também se colocar nesse lugar de buscar ser modelo, com toda a vulnerabilidade, com todas as incertezas que todos os colaboradores da Iguatemi têm, e eu, como pessoa, também tenho, né? Assim, eu acho que isso trouxe para mim uma reflexão profunda, né? De algumas escolhas, da importância da qualidade das relações. E eu acho que, sobretudo, essa pandemia, esse período do isolamento social, me fez refletir sobre uma coisa que tem muito a ver com o meu propósito de vida. Eu acredito na educação como base para mudar o mundo, mas hoje, sobretudo, eu acredito em educação inclusiva. Eu acredito em que a educação tem que ser para todas as pessoas e ninguém pode ficar para trás. Então, uma coisa que eu não abri mão durante essa pandemia foi do meu trabalho também voluntário em organizações não governamentais, né, que estão bem ligadas, né? Eu estou no conselho de duas ONGs, né, da turma do Giló, e a turma do Giló fala sobre educação inclusiva, então eu acho que esse é um espaço para a gente falar sobre isso, e num momento onde todo mundo só fala de saúde, mas a gente não pode perder a perspectiva de falar sobre educação, porque educação tem o poder de mudar o futuro. Tem o poder de mudar as oportunidades de uma pessoa. Então, assim, eu tenho me colocado muito a serviço de manter esse debate sobre educação inclusiva vivo, né, latente, num momento onde a gente sabe que a saúde é o que está, né, na primeira página do jornal. Além disso, eu tenho me colocado muito a serviço de apoiar a que cada vez mais pessoas possam ver o valor da gente incluir todo mundo, da gente não deixar ninguém de fora. Então, um trabalho importante de como é que a gente traz diversidade para as organizações, né? E aí não só para Iguatemi, me colocar a serviço de fazer com que o mundo do Arthur e da Nina, dos meus filhos, seja realmente, e da Lara, sua filha, seja realmente um mundo mais diverso, um mundo mais acolhedor, um mundo que vê valor nas diferenças e um mundo que entende que pessoas diferentes é normal. Todos somos diferentes. E que olhar para o que é especial de cada pessoa é você cuidar. E todo mundo tem coisas que precisam ser vistas, né, em especificidades. Isso não tem a ver com ter deficiência ou não ter deficiência. Isso tem a ver com a gente olhar o ser humano e as necessidades reais, urgentes e importantes que elas expressam. Então, eu tenho me colocado nessa pandemia também muito a serviço de não deixar essas questões que eu acho que emergiram do contexto, né, pelo fato dessa ser uma crise que coloca todo mundo na mesma condição, da importância da gente não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém para trás na família, não deixar ninguém para trás no trabalho, não deixar ninguém para trás na academia, não deixar ninguém para trás nas escolas. Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia me trouxe ainda mais forte, reforçou o meu propósito, né, de me colocar como agente de mudança para a educação inclusiva. Nossa, que lindo, Vi. Obrigada, obrigada. E eu queria te fazer uma última pergunta, porque assim, para quem não sabe, essa entrevista é gravada, mas a gente começou aqui 8 horas da manhã com essa energia, com essa contribuição, essa generosidade toda, e com pique. Eu sei que você tem um ritmo puxado, ainda nem sabia que você estava em 2 conselhos de ONG. Eu sabia da turma do Giló, mas eu sei que você faz uma infinidade de coisas e ainda consegue ter esse tempo de qualidade para as crianças, para o Mauro. Se você pudesse ajudar a gente aqui com o último conselho dentro da tua rotina, embora a gente esteja num momento aí especial de rotinas quebradas, de coisas imprevisíveis, o que você sente, Vivian, que você faz assim que você não abre mão em rotina, né? Você falou do autocuidado, mas tem alguma dica nesse sentido que você sente que te traz mais vitalidade, que te traz algum benefício que você jamais abriria mão? Eu tenho que confessar para vocês, você me conhece há muito tempo, você vai concordar com o que eu vou dizer. Eu não sou uma pessoa muito de rotinas, eu gosto menos de rotinas e eu gosto mais de lidar com o que emerge no contexto, né? Assim, sempre foi assim na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Mas o que eu acho que eu não abro mão é de me colocar a serviço, de criar espaços de conexão verdadeira. Então, nesse contexto da pandemia, eu acho que uma coisa que eu não tenho
deixado de fazer e tenho tentado ser realmente dedicada para isso, é de ter um momento e parar e falar assim, Andréa, como você está? E não é aquele, oi, tudo bem? E você responde tudo bem automático e vai embora. Não, é parar para aquele minuto de atenção concentrada, de escuta empática, para eu te ouvir, te dar espaço para você falar como é que você está, como é que você está se sentindo, mas sem me colocar nesse lugar de que eu preciso criar soluções para o que você está me dizendo, mas um lugar de criar realmente espaço para o diálogo. Eu acho que eu tenho precisado disso para manter a minha integridade nesse momento, com tantas coisas acontecendo, e eu tenho tentado sempre me colocar a serviço daquilo que eu estou mais querendo receber. E se o que eu estou mais querendo receber muitas vezes é um espaço, né, de escuta aberta, de escuta empática, eu tenho me colocado muito a serviço de fazer isso com as pessoas que estão comigo, seja no trabalho, seja na família, seja com amigos, né? Eu tenho tentado recentemente, eu aprendi isso inclusive de uma amiga que trabalhou comigo na Natura, um dia ela me ligou no meio dessa pandemia e falou assim, olha, eu criei uma rotina de ligar para algumas pessoas durante a semana, simplesmente para saber como elas estão. Isso me marcou, sabe? Eu tenho tentado fazer isso nos momentos, talvez menos agendado, porque eu não sou tão dessa coisa da rotina, mas encontrar aquela oportunidade de escutar alguém de verdade, de dar um espaço para que ela possa estar inteira ali na minha frente e que eu possa oferecer a minha escuta, o meu coração aberto, a minha empatia, e se houver alguma coisa que eu possa fazer por ela, também está a serviço. Ai, que lindo, que lindo. Nossa, obrigada por todas as suas contribuições. Queria reforçar aqui, eu tenho certeza que quem ainda não te conhecia vai poder te acompanhar, porque é impossível não ser fã do seu trabalho, das coisas que você fala e acima de tudo, Vivian, porque assim, como eu te conheço também na vida pessoal, todo esse seu discurso, tudo isso que você está fazendo, eu vejo muito congruente com a tua vida prática. Então, assim, é por isso eu acredito que você tem tanto sucesso há tanto tempo e é tão legitimada. Então, eu quero realmente, assim, agradecer essa disponibilidade, esse encaixe que você fez na agenda pra gente. A gente realmente tem muita admiração e gratidão por esse momento. Eu vou disponibilizar aí os teus contatos via LinkedIn, para quem quiser também acompanhar um pouco. Eu não sei se ainda a votação está aberta ou não, mas eu quero poder disponibilizar, porque realmente se eu pudesse, votaria assim 1000 vezes em você, e você sabe disso, quanto que a gente usa a tua carreira e a tua jornada de inspiração. Então, muito obrigada por tudo e vamos juntas aí nessa jornada de aprendizado, né? Não, obrigada a você. Eu acho que um bate-papo super legal, né? Acho que também muito legal a gente ter a oportunidade de estar aqui, duas mulheres protagonistas nesse momento da crise, falando sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente não sabe, sobre o que está fácil, sobre o que está difícil, e criar contexto para que todo mundo possa se expressar, né? Na plenitude. Então, super obrigada por essa oportunidade. Eu adorei fazer esse bate-papo com você. E, bom, toda admiração é recíproca, você sabe disso. Obrigada, Vi. Super beijo, sucesso aí para todas nós e todos nós nesse meio. Obrigada, beijo enorme.